Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nossa aula hoje vai ser bem interessante. Deixa o professor ajeitar aqui a câmera direitinho para que não ocorra nenhuma interferência aí no estudo de vocês, tá bom? Então vamos iniciar, não vamos perder tempo, porque nós temos muito assunto importante, interessante para debater, para discutir, para conversar com vocês, tá bom? Então o professor vai agora aqui, ó, mostrar o slide, só um segundinho, para a gente dar continuidade aqui ao nosso assunto, à nossa aula. Pessoal, olha só, hoje nós vamos falar sobre o povoamento da América, né, povos e sociedades. Como foi que se iniciou justamente esse momento aí, certo? Deixa o professor parar aqui só um segundinho. Como é que se deu esse povoamento? Então, no final desse capítulo, nós vamos poder identificar as diferentes hipóteses, né, sobre a origem e as rotas da chegada desses primeiros seres humanos à América. Também vamos conhecer os períodos da pré-história americana relacionada à pré-história europeia. Vamos fazer esse paralelo aí, é bem interessante. E vamos também caracterizar a diversidade de povos que habitavam a América, né, suas formas de vida e organização, as práticas, os conhecimentos e métodos de interação com o meio ambiente. Então, no final do capítulo, nós vamos aprender tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês e com certeza até algo mais. Ontem eu pedi para vocês que fizessem uma pesquisa, né? Muitos de vocês é, enviaram a devolutiva, isso é muito importante, está mostrando justamente que o interesse de vocês é bastante, né? Estão comprometidos com a disciplina de história, isso é muito bom. Então, justamente a partir dessa pesquisa que vocês fizeram sobre incas, maias, astecas, que também a gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Vou aumentar aqui justamente a letra, né? Para ficar melhor, para que vocês possam irem acompanhando. Então nós vamos ver que os primeiros humanos, né, surgiram lá na África há milhares de anos e de lá, gente, eles se espalharam pelos 5 continentes, incluindo aí a América e dando a origem a diferentes povos. Pessoal, é bom deixar claro também que são hipóteses, né? Então todos os historiadores, os cientistas, eles estudaram e eles chegaram a essa conclusão. Professor, como foi que eles chegaram a essa conclusão? Olha, justamente a análise desses fósseis e de outras evidências, né, da presença humana foram encontradas na América. Aponta aí que seus primeiros habitantes chegaram ao continente há milhares de anos, embora a data aproximada ainda seja incerta. Lembra que nós falamos muito sobre arqueólogos, paleontólogos, né? E como era que eles chegavam até essas datas? Então é a partir justamente dessa pesquisa dos utensílios, né, que eles desenvolviam. Aumentar aqui, tá bom? Então diz assim, ó, alguns especialistas apoiados em estudos justamente a partir desses sítios arqueológicos acreditam que a América teria sido ocupada há mais ou menos, né, dos 20 mil anos. Outros estudiosos, eles defendem que a chegada de seres humanos ao território americano ocorreu aí muito antes. Então, nesse capítulo, nós vamos justamente entender, né, que pesquisadores investigaram outros indícios, como pedaços de tocha, restos de fogueira, muito mais antigos que os fósseis e ferramentas já descobertos. E aí, gente, as evidências, né, encontradas nesses sítios e parques aí que nós vamos estudar, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, que nós vamos mostrar aqui a vocês lá no Piauí, na Toca da Esperança, na Bahia, seriam exemplos aí dessas ocupações. É isso que nós vamos estudar nesse capítulo e eu espero que vocês tenham um bom proveito, tá? Aí nesse primeiro ponto aqui, vem falando o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, deixa eu colocar assim que fica interessante para vocês. Ó, vem dizendo o seguinte: os primeiros povoadores.
Então, os mais antigos vestígios da presença humana, né, na Argentina foram encontrados aí no sítio Piedra Museu, em Santa Cruz e Los Todos. Eles possuem cerca de 13 mil anos, olha só. Então, eles chegaram justamente aí a essa conclusão. E aqui, gente, nós temos uma linha do tempo que vem mostrando, né, todos esses achados que foram encontrados. Você pode acompanhar aí no seu livro, na página 45, e você vai verificar essa linha do tempo bem detalhada, tá certo? Agora, deixar aqui bem claro, ó, a datação aceita do início do povoamento da América. Todas essas datas é um pouco incerta, tá, gente? São hipóteses. Então, se trabalha com hipótese. Então, aqui vem falando sobre a chegada ao nosso continente. Então, ó, no sítio Toca da Esperança, lá na Bahia, foram encontradas inscrições feitas nas paredes rochosas. Eu até falei para vocês que aqui na Paraíba nós temos as Itacoatiaras do Ingá. Eu mostrei também que no Rio Grande do Norte nós temos também sítios arqueológicos, né? Eu mostrei um para vocês, bem interessante na aula passada. E justamente a partir dessas pinturas que foram feitas nessas paredes, elas representavam animais e seres humanos. Entre elas existem formas geométricas também abstratas que poderiam ter função de um ritual. E no local foram achados também, gente, restos de fogueira, partes de pedra talhada. E a arqueóloga brasileira Maria Beltrão ela defende que a presença humana no continente é anterior a 200 mil anos. Olha só, bem distante, né? Muitos estudiosos não concordam com essas datações mais antigas apresentadas aí por esses pesquisadores. Eles entendem que essas pedras talhadas, né, e restos de fogueiras encontrados nesses locais não foram criados por seres humanos e, portanto, seriam provas suficientes da existência humana naquele local. Não seriam aí, no caso, levados em consideração. Bom, é o que eles falam, e eu estou aqui apresentando apenas o que os pesquisadores chegaram à conclusão, né, e outros discordam. Se nós tivéssemos apenas um pensamento, seria muito chato, né, gente? Concorda comigo? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Aqui vem falando sobre a rota de entrada. Olha só, o povoamento da América contou com levas sucessivas de grupos humanos. Existem algumas hipóteses para responder qual teria sido a rota de entrada desses povos na América. Ó, primeira hipótese: os primeiros seres humanos teriam vindo a pé da Ásia para a América pelo Estreito de Bering, aproveitando o trecho ali de terra firme que se formou nesse local durante, gente, a última glaciação, que a gente viu lá no capítulo 2. Essa é a teoria mais aceita pelos pesquisadores do mundo inteiro. Professor, só tem essa teoria? Claro que não. Vou mostrar aqui mais duas. Olha só, os seres humanos também teriam vindo pelo Estreito de Bering, mas a travessia teria sido feita em canoas, contornando os montes de gelo que separavam os dois continentes. Aí já é outra teoria. Também outra teoria seria que os grupos teriam chegado pela Oceania, navegando pelo Oceano Pacífico até a América. Será? E outra teoria, eles poderiam ter navegado pelas ilhas do Oceano Atlântico para alcançar o continente americano. Bom, isso é o que os pesquisadores chegaram a essas conclusões. Professor, é verdade? Não posso dizer com certeza, tá bom? Mas vamos trabalhar em cima dessas teorias que foram apresentadas aqui. Então, a história mais remota da América, né? Para dividir os períodos da história aí mais remota do nosso continente, nós vamos ter a denominação pré-história americana e utilizamos uma nomenclatura diferente da empregada lá na pré-história da Europa, da Ásia e da África. Os termos usados são paleolíndio, arcaico e formativo, certo? Mais adiante eu vou mostrar um infográfico para vocês. E aí nós vamos observar na linha do tempo que mostra datas aproximadas de início e fim de cada período desse aí.
Olha só, galera, é importante destacar que na América, assim como nos demais continentes, o desenvolvimento dos povos ocorreu de forma variada e em ritmos diferentes. Não foi tudo de uma hora para outra, não, tá ok? Para vocês terem ideia, em alguns lugares aí prevaleciam as características do formativo, em outros predominava aspectos do arcaico, tá bom? Então vamos lá. Aqui, olha, nós temos um infográfico que vem mostrando os períodos da história mais remota da América. Então, o primeiro paleolítico, né, os primeiros povoadores antes ou após 20 mil anos antes de Cristo, até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Aí aqui vem trazendo um resumozinho deles, tá? Depois nós vamos ter o período arcaico. Pessoal, vou deixar para vocês lerem em casa, certo? Porque eu estou passando aqui as informações, porque na aula não tem como fazer toda a leitura do livro, tá bom? Mas não se preocupe, quando você for fazendo a atividade, você vai fazendo também essa leitura e você vai anotando, e isso ajuda você a compreender, tá bom? Eu estou falando aqui de forma em os aspectos gerais de cada um. O arcaico ele já vai ter aí, ó, de 8 mil anos antes de Cristo a cerca de 2 mil anos antes de Cristo. E aí, pessoal, é interessante que essa época ela vai ser marcada aí por mudanças climáticas, né, como o aumento da temperatura, variação da umidade, e isso daí, galera, vai afetar justamente a fauna e a flora das regiões americanas. E a partir do momento que passa por todas essas mudanças, né, vai transformar esses locais e também as atividades humanas que eles desenvolviam, né, a caça de animais e tudo mais. Vamos lá. Aí depois nós vamos ter o formativo, né, que vai de 2 mil anos antes de Cristo até 1500 depois de Cristo. Olha, esse daqui é considerado o último período da história mais remota da América. Lembrando que nós estamos falando aqui do povoamento da América, do continente americano. Ó, deixa eu colocar aqui bem rapidinho para vocês, certo? Ó, mapa do continente americano. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então veja que tudo isso daqui, olha, tudo isso aqui é o continente americano, tá? A América ela vai se dividir em América do Sul, América Central e América do Norte. E também nós vamos ter outros tipos de regionalização que eu não vou falar agora para vocês, mas nas aulas de geografia com certeza vão ser trabalhados esses conteúdos, tá bom? E aqui, pessoal, nós vamos ver que nesse último período vai diminuir justamente, eles eram nômades, então eles passam a ser sedentários, né? Então eles vão se organizar em aldeias, né? Nós vamos ver que surge aí também a agricultura, né? Então eles começam a plantar e a partir aí da agricultura, os povos eles começam a se tornar sedentários. Falamos muito sobre isso, né? Na aula da semana passada. Galerinha, então aqui vem falando sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. Nós falamos um pouco do mundo em geral, depois falamos especificamente da América e agora nós vamos falar dos primeiros habitantes do território brasileiro. Bom, também é bom deixar aqui bem claro para vocês que algumas dessas informações já até, certo, foram superadas, vamos dizer assim. Certo? Porque os estudiosos sempre vão descobrindo algo mais e isso vai mudando no decorrer do tempo. Então, olha, nós vamos ter o fóssil encontrado em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, conhecido como Luzia, e a reconstituição do seu rosto aí. Suas feições não se parecem com as dos atuais indígenas brasileiros, certo? E sim com os povos africanos e australianos. Outro exemplo é o fóssil batizado de Zuzu, encontrado na Serra da Capivara, lá no Piauí, como explica que os indígenas brasileiros sejam tão diferentes dos povos da América, né? O que é que explica, né, que esses povos são tão diferentes? Vamos ver aqui, olha só. As pesquisas, gente, revelaram que a ocupação da América ela ocorreu em ondas migratórias há 20 mil anos ou até antes disso.
A avaliação das características do crânio encontradas aponta duas feições dos primeiros povos que colonizaram a América. Isso tudo aí foi resultado de muita pesquisa. A primeira é a seguinte: uma assemelha-se à feição dos asiáticos lá da Mongólia, né, com os atuais chineses e japoneses, que lembram as dos indígenas brasileiros. A outra, gente, seria que a semelhança e a aparência do rosto dos africanos, como mostram os esqueletos de Luzia e Zuzu, do período paleolítico. Não se sabe se fizeram os asiáticos, os povos parecidos com os africanos teriam vindos, né, também pelo Estreito de Bering. Ao chegarem por outra rota, né, via ilhas e Austrália, atravessando o Oceano Pacífico ou o Oceano Atlântico. Descobertas recentes indicam que a onda migratória mais antiga seria justamente a da asiática. Será que eu fui bem claro? Se tiver alguma dúvida, galera, vamos perguntar. Ó, vamos lá. Então, aqui, que vai ser o último ponto da nossa aula hoje, vem falando sobre cultura material e formas de registro antes de 1500, né? O professor Alcion falou que antes da escrita, os povos eram até considerados sem cultura, porque não tinham registro. Também falei que isso foi mudando ao longo do tempo, porque os arqueólogos, paleontólogos, eles começaram a aceitar os vestígios que eram encontrados, né? Então era cerâmica, inscrições rupestres, tudo mais. Então tudo aquilo que foi sendo encontrado, os vestígios, foram sendo catalogados e servindo para contar a história desses povos que viveram naquela época. Alguns grupos indígenas americanos eles deixaram de ser nômade para os sedentários, justamente aí no período formativo, quando dominaram a agricultura. Então a agricultura teve uma importância imensa justamente para o homem deixar de ser nômade e passar a ser sedentário. Nessa época, gente, se desenvolveram as sociedades que, por causa de sua cultura e seus conhecimentos, influenciaram muitos povos e a própria história da América. E uma delas aí nós vamos ver justamente na Mesoamérica e nos Andes. Ó, então, a região Mesoamérica, e por volta de 1500 a.C., surgiu uma das mais antigas sociedades pré-colombianas, Olmecas, né? Eles ocupavam ali o Golfo do México. Aqui, gente, ó, nós vamos ver. Viviam justamente da caça, da pesca e da agricultura, principalmente do milho, abóbora e feijão. E eles construíram centros cerimoniais como altares de pedra para cultuar seus deuses. E é interessante que esses lugares eles se destacavam, né, justamente por suas cabeças de pedras colossais e monumentos representados provavelmente deuses, né, e líderes daquela época. Então, alguns achados arqueológicos, né, um selo para impressão aí lascas de pedra com inscrições indicam que esse povo se desenvolveu um sistema de escrita. Pouco se sabe sobre esses símbolos, mas pesquisadores afirmam que eles possuem características semelhantes a escritas que surgiram posteriormente naquela região, como a civilização maia. E é justamente ela que vem falando aqui, ó, os maias, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os maias. Olha só, os maias habitaram aí o sul da península de Yucatán, no atual México. As regiões das atuais Guatemala, Belize e Honduras ali se fixaram desde os primeiros séculos da era cristã. Mas seu auge econômico, que eles cresceram, o auge econômico e cultural, ocorre aí no século justamente 3 e 10. Gente, esse povo ele vivia em cidades independentes. No topo da hierarquia social estavam os governantes, indivíduos tidos como representantes dos deuses. Aí depois nós tínhamos os sacerdotes, depois tínhamos os chefes e guerreiros. Abaixo deles vinham os comerciantes, artesãos, soldados. Era uma pirâmide, certo, social. A maior parte da população era formada justamente por camponeses, que cultivavam principalmente o milho, o cacau e o algodão.
Na base da sociedade estavam os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, tá? É, os maias eles construíram grandes palácios, templos e pirâmides, alguns com pinturas murais e máscaras em relevo. Também produziram cerâmica, tecido, bordados e objetos de jade. Os maias eles adoravam os deuses que se relacionavam com os elementos da natureza, como a chuva, o milho, a lua, entre outros. Desenvolveram aí um sistema de escrita muito influenciado pelaquela antiga civilização, considerado muito complexo. Os maias foram um dos primeiros povos, gente, a terem noção de zero e provavelmente justamente herdada aí dos olmecas, né? Vários calendários foram criados nesse período pelos maias e um deles possui 260 dias, outro 365 dias como o nosso. Isso demonstra que eles tinham bons conhecimentos de astrologia e também de matemática. Outro povo que os povos pré-colombianos, né, nós estamos falando aqui, e outro é justamente os astecas. Lembrando que eu justamente pedi para que vocês fizessem a pesquisa para que vocês tivessem ideia do que eu estaria falando aqui. Os astecas eles ocuparam a região central do atual México, né, lá no século IX, tiveram seu período de maior destaque entre o século XV e XVI. A sociedade asteca ela era liderada por um imperador, ele era composta justamente por nobres, sacerdotes, comerciantes, guerreiros, camponeses e escravos. Então tinha uma base de hierarquia aí. A economia baseava-se na agricultura, justamente aí no cultivo do milho, feijão, abóbora, né, pimentas e fruta. Os astecas, gente, eles também ergueram aí palácios, pirâmides. Na grande cidade de Tenochtitlan, capital do Império atual, cidade do México, né? Foram construídas pirâmides, a pirâmide do Sol, da Lua. Os avançados conhecimentos também de astrologia, matemática, possibilitou os astecas aí criar seus próprios calendários. Eles também desenvolveram, gente, técnicas de metalurgia, escrita baseadas em imagens, e muitos manuscritos foram apresentando aí essas ilustrações. Bom, então aqui nós vamos, como outros povos americanos, os astecas acreditavam também em vários deuses, né, que estavam ligados à cultura da natureza e à guerra. E seus rituais de adoração praticavam danças, sacrifícios, até humanos. Olha só que horror, né, gente? E ofereciam presente aos deuses, como flores, alimentos e vestimentas. E por último, um dos últimos povos, nós vamos falar sobre os Incas. Olha só, o Império Inca ele se desenvolveu ao sul do continente americano, aonde atualmente o Peru. Os Incas eles expandiram por grande parte da Cordilheira dos Andes, dominando povos vizinhos, formando um império dividido em 4 áreas, cada uma administrada por um governador. Uma rede de estradas ligava esses locais à capital Cusco. A elite inca era formada pelo imperador, seus parentes, funcionários e sacerdotes. Os camponeses, que era a maior parte da população, ficava logo abaixo da pirâmide social. Eles também viviam da agricultura, eles cultivavam o milho, o algodão, a batata, a mandioca, o amendoim, o abacate, entre outros vegetais. Criava também a alpaca e a iama, utilizadas para alimentação, vestimenta e também transportes de carga. Gente, assim como os maias e os astecas, os incas eles eram politeístas, tinham vários deuses. Eles também construíram templos, palácios e outros edifícios, né? Os templos eram dedicados aos deuses, eram grandiosos, né? Aí no caso tinha o Templo do Sol, era cheio de ouro, né? Principais aí divindades incas, né? Era a Lua, o Sol, o criador do universo. Então, apesar de não terem desenvolvido um sistema de escrita semelhante aos outros povos, funcionários do imperador eles usavam um instrumento chamado de quipu. Ele servia para controlar os estoques de alimentos e outros bens e consistia em várias cordas, né, nas quais eles faziam diferentes tipos de nós.
e em determinados pontos cada um representava um registro e uma mensagem, tá bom? Nós vamos parando, gente, aqui. E na próxima aula nós vamos falar no Brasil e vamos falar sobre outros povos também. Mas isso aí já vai ser assunto da nossa próxima aula. Não vai ser assunto de agora, tá certo? Deixe eu parar aqui a apresentação rapidinho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha justamente o que foi apresentado aqui tem muito a ver com o que eu pedi para vocês aí fazer justamente antes da nossa aula pesquisa, para que vocês pudessem ter uma ideia do que estaria sendo apresentado aqui na aula. A gente se encontra semana que vem, tá bom? E até a próxima, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa, tá ok? Tchauzinho, até a próxima.